Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Desenha e Fala. E hoje eu vou mostrar para vocês o processo de finalização de pintura usando apenas lápis de cor aquareláveis. Então, o pessoal lá da Casa do Artista e do Centro de Arte me cederam um kit de lápis de cor da Derwent Inktense para eu fazer alguns estudos e alguns testes e poder repassar para eles, passarem para o pessoal da marca terem um feedback e tudo mais. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas talvez quem me acompanha há mais tempo lembre. Eu já fiz alguns vídeos mostrando esse lápis de cor da Derwent Inktense, fazendo alguns experimentos também. Então eu já conhecia essa marca e essa linha de pincéis aquareláveis e eu já tinha gostado pra caramba naquela época. Mas como eu acabei, adquirindo outros materiais, eu acabei testando outros materiais e tal, e então eu decidi refazer o teste, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre o processo depois, eu só vou fazer essa introdução para explicar para vocês, né, sobre esse vídeo. Então eu recebi o kit para fazer o teste e o resultado vocês vão ver no vídeo de hoje. Então, basicamente, eu decidi pintar apenas com lápis de cor. Geralmente, nas minhas pinturas, eu começo usando aquarela mesmo, em pastilha. E no final, eu faço uma finalização dos traços mesmo com lápis de cor, porque eu acho que dá uma finalização bem suave, assim, digamos. Eu trabalho com aquarela e eu prefiro isso do que fazer uma line art com caneta nanquim, que eu acho que fica muito pesado. Em alguns estilos funciona, eu já, fiz trabalhos finalizados com nanquim e aquarela, mas para os meus últimos trabalhos eu tenho gostado pra caramba, eu acho que dá uma finalização mais suave, assim, aos desenhos, e também acabo aproveitando o lápis de cor para corrigir alguns errinhos ou algumas coisas que não ficaram tão legais no fundo de aquarela. Então, geralmente, eu costumo trabalhar assim, mas dessa vez eu decidi fazer uma pintura totalmente usando os lápis de cor aquareláveis. Também já fiz um vídeo há um tempinho atrás, usando uma técnica bem parecida para testar os lápis de cor que eu tinha aqui em casa, que eram... Putz, qual que era o nome da marca? Esqueci agora. Era uma marca super famosa. Bom, esqueci o nome, mas se vocês voltarem nos vídeos atrás, vocês vão ver que eu fiz uma arte também só finalizando com lápis de cor aquarelável. Mas vocês vão ver uma diferença muito grande no resultado final usando o Derwent Inktense, porque uma coisa que eu reparei desses lápis de cor é que eles são muito pigmentados. Então, um pouquinho que você coloca no papel e você aquarela por cima, você já sente que solta muito pigmento e é uma cor bem viva. Talvez, para quem vai usar esses lápis de cor pela primeira vez, se confunda com a cor da mina e a cor do mesmo lápis aquarelável, porque ele pode mudar um pouquinho a tonalidade e também a vibrância. Agora eu esqueci a palavra, mas enfim. Às vezes o lápis, ele parece ser um vermelho escuro na mina, né? E na hora que você pinta, ele parece um vermelho escuro. Mas quando você vai aquarelar por cima, ele fica um vermelho mais vivo. Então, o que eu recomendo pra vocês, pra quem tiver lápis de cor aquarelável, e isso pode acontecer, é criar uma paletinha de cores com todas as cores dos lápis no papel direto, né? E os mesmos lápis aquareláveis. Então, eu acho que isso vai ajudar vocês a guiar na hora de saber qual vai ser o resultado, porque você vai passar o lápis no papel, fica uma cor, e quando aquarelar, talvez fique uma cor um pouquinho diferente. Isso acontece com algumas cores que eu percebi. Então, vocês podem se atentar ao nome dos lápis, né? Porque o nome da cor fica, no próprio lápis. E tendo essa colinha, eu acho que vai ajudar pra caramba. Isso vale para os lápis da Derwent Inktense e também para outros lápis aquareláveis, que eu percebi que às vezes isso acontece.
Então fica a minha dica aí pra vocês. Então o que eu fiz pra começar foi separar as cores da paleta, né, que eu ia usar. E eu decidi fazer paletas reduzidas, porque eu acho que eu tô numa fase, numa vibe de usar paletas reduzidas pra finalizar os meus trabalhos. Porque eu percebi que as paletas, elas dão uma sensação para um desenho. Então, para começar, eu usei cores mais quentes e mais puxado para amarelos e castanhos, e no final vocês vão ver que vai ficar também tipo um fundo amarelado com alguns tons mais quentes de vermelho, castanho, enfim. Então eu decidi tipo separar por paleta. Essa foi a primeira paleta que eu escolhi, e nesse vídeo eu trabalhei com finalização através de camadas. Então a minha ideia era criar a primeira camada como uma camada base. Então eu cobri todo o desenho com essa cor que ia ser tipo a cor mais clarinha e a base do meu desenho, que foi o amarelo. E depois eu fui meio que construindo as camadas de cima para dar a impressão de luz e sombra e profundidade nesse desenho. Então eu comecei com o amarelo clarinho, depois fui indo para outros tons de amarelo, depois indo para os castanhos, marrons, enfim. E aí eu fui adicionando através das camadas. E com esse lápis de cor, a gente consegue construir camadas. Então isso que eu mais gostei desses lápis de cor, porque às vezes alguns lápis, eles não constroem camadas, e aí quando você vai fazer a segunda camada, ela mistura na camada de baixo e vira tipo uma coisa borrada. E que é difícil de trabalhar com camada nesse caso, mas no Derwent Tense você consegue construir camadas assim que a de baixo estiver bem seca. Então, nesses experimentos que eu fiz hoje, eu usei um secador de cabelo para agilizar um pouco o processo. Geralmente eu uso secador mesmo com aquarela, então eu fui usando para secar uma camada e adicionando as camadas seguintes. E eu fui assim bem devagarinho, porque eu ainda estava sentindo um pouco se essa técnica ia funcionar com os lápis. Então na primeira demonstração que eu fiz bastante camadas, uma em cima da outra, fui bem aos pouquinhos construindo. E aí, por último, o que eu gosto de fazer é as últimas camadas não diluir tanto esse lápis e deixar mesmo a marca do grafite no papel. É uma coisa que eu gosto pra caramba, eu acho que super funciona e dá um contraste legal entre a aquarela que fica no fundo, né, que é um efeito, dá um efeito mais suave, né, e por cima a marca do grafite no papel sem aquarelar tanto, né, que eu acho que dá um efeito de textura bacana, sabe? Ao invés de deixar tudo lisinho, tudo homogêneo, quebrar um pouquinho essa homogeneidade da aquarela com a texturinha do lápis de cor. E vocês vão perceber, assim, dependendo do tipo de lápis de cor, pode ser que essa textura, mesmo aquarelando por cima, ela fique mais aparente do que outras marcas. Os lápis da Derwent, eles praticamente dissolvem completamente, assim. É difícil, se você, tipo, aquarelar bem por cima, você vai perceber que a grafite vai praticamente dissolver total. Se você quiser, você até consegue dissolver, assim. Não vai ficar igual uma aquarela mesmo, mas dá pra dissolver bem. Por isso que eu gosto muito desses lápis. Eles têm a grafite super macia e que dissolve praticamente completamente se você aquarelar por cima. E aí você pode fazer uma variação, você pode dissolver completamente, você pode dissolver, mas ainda deixar aquele rastro do grafite no papel por baixo, que é um efeito que eu também curto pra caramba. Então eu meio que tentei mesclar essas duas coisas, deixar um pouquinho do rastro da grafite por baixo e propositadamente, né, e também passar e deixar essa textura do lápis no papel por último também. Então eu fui meio que testando e vendo o que funcionava, mas eu acho que o mais legal desses lápis da Derwent é que eles têm um pigmento maravilhoso, cores muito vivas e que dissolvem praticamente completamente se você aquarelar por cima. Então você tem uma gama de possibilidades com esses lápis muito grandes para trabalhar. Então realmente não estou fazendo
um jabá para a marca. Eles realmente, o pessoal da casa do artista deixou comigo para eu dar a minha opinião sincera. Então, realmente eu testei e foi isso que eu constatei com esses lápis. Então, eu acho que eles super valem a pena. E dos lápis de cor aquareláveis que eu tenho comigo, esses estão entre os melhores. Então, eu tenho esses e os da Albrecht Dürer, que é a linha profissional da Faber-Castell. Eu não tenho todas as cores, né? Eu acho que vocês já devem ter visto eu usando algumas cores desse lápis e falando um pouquinho sobre eles. Então, quando eu preciso finalizar uma aquarela, eu tenho algumas cores que são as que eu mais uso para finalizar. Então, eu comprei apenas algumas cores do Albrecht Dürer. E então, eu acho que, essas duas marcas estão muito pau a pau, assim. Tipo, eu gosto pra caramba delas. Então, acho que vale a pena ter se vocês quiserem investir em lápis de cor, vocês podem comprar um kit de 12 ou 24 cores da Derwent Inktense, que são, tipo, muito boas mesmo as cores. E mesmo tendo só, tipo, 12 cores, vocês já conseguem fazer muita coisa, porque como é aquarelável, vocês podem misturar duas cores, tipo, um amarelo e um vermelho, pra fazer um laranja. Então, isso facilita pra caramba. Ou vocês podem comprar os lápis avulsos também, as cores que vocês mais usam, por exemplo, que também super funciona. Então fica aí a dica pra vocês. Mas, na verdade, o que eu gostei mesmo foi do segundo experimento que eu criei uma paleta mais puxado para tons de azul e de roxo e um pouquinho também de lilás, quase um magenta, assim, digamos. Eu curti pra caramba porque não é uma paleta fácil de trabalhar. Geralmente a gente tá muito acostumado a usar as cores literais das coisas, do tipo, a pele tem um tom de pele que pode variar, tipo, sei lá, de um rosa bem clarinho até peles mais escuras, enfim. Então, quando a gente tá usando uma paleta com cores que não são óbvias, é mais difícil da gente trabalhar. Então eu tentei meio que seguir uma lógica parecida com a lógica que eu fiz no outro, mas puxando para os tons de roxo. Então eu decidi começar com um fundo rosado, porque eu achei que esse fundo ele ia ajudar a gente a perceber a pele como sendo um tom de pele, mesmo que depois eu fosse cobrir com os tons de azul e de roxo. Então eu fui meio que seguindo essa ordem. Eu acho que deu super certo. Sabe quando vocês fazem uma coisa sem saber se o resultado vai dar certo? Foi mais ou menos o que aconteceu nesse desenho, porque eu fiz meio que seguindo essa lógica e no fim super deu certo. Eu fiquei muito feliz com o resultado desse segundo experimento. E, cara, quando eu olhei, eu fiquei muito imaginando uma história em quadrinhos inteira, finalizada, tipo, usando esse mesmo estilo, sabe? Uma paleta mais reduzida, tal. Até mesmo com o estilo de finalização mesmo de lápis de cor, as texturas e tal. Então, eu curti pra caramba o resultado final desses dois experimentos. E eu sei que às vezes eu posto aqui alguns experimentos que eu faço que não necessariamente dão muito certo. Tipo, os experimentos que eu fiz com pastel seco, que apesar de eu ter mudado de material, eu meio que não consegui me adaptar muito bem a esse material. Eu acho que é normal isso acontecer, sabe? Seja porque a gente tá muito acostumado a usar determinados materiais e a resolver alguns desenhos e dar soluções específicas, né, de um jeito, e aí quando a gente usa um material que é completamente diferente, é difícil de solucionar coisas com ele. E eu senti essa dificuldade com o pastel seco, mas eu ainda pretendo, tipo, procurar cursos ou, tipo, qualquer coisa desse tipo para aprender um pouco mais sobre a técnica de pastel seco, porque eu acho que é sempre válido a gente aprender novas técnicas e usar materiais diferentes, sair da zona de conforto, sabe? Eu senti uma coisa parecida quando eu comecei o curso de gouache, porque apesar do gouache ser muito parecido com a aquarela, por ser uma técnica úmida e tal, e a gente conseguir fazer diluição, assim como na aquarela, tem muitos aspectos do gouache que fogem muito da aquarela,
como o caso da opacidade e da sobreposição total, né? Ao contrário da aquarela, que é transparente. Então, eu também tive, um momento em que foi muito difícil entender como que funcionavam os processos do gouache. E eu passei um bom tempo tentando me adaptar, né, a esse novo material e não apenas usar ele como eu usaria uma aquarela, mas realmente tentar aproveitar o que o material oferecia para mim. Então eu acho que eu senti também essa dificuldade, sabe, de meio que quebrar tudo que eu já conhecia e já estava acostumada a fazer e testar um processo totalmente novo. Então acho que foi a mesma coisa que eu senti com o pastel seco, porque eu tentei usar o pastel seco como se fosse outro material. E, tipo, a gente até pode subverter, né, o material e tal, mas eu acho que antes da gente subverter, a gente tem que aprender como usar esse material da forma, entre aspas, correta, ou da forma clássica, ou enfim, aprender as técnicas tradicionais daquele material pra gente conseguir subverter, senão não dá pra fazer nada e, tipo, vira uma bagunça. Mas enfim. E foi uma coisa que eu queria fazer com o lápis de cor também, sabe? Eu não queria só continuar usando o lápis de cor como eu sempre usava e tentar usar ele num processo diferente, assim, digamos, sabe? Então, eu segui uma lógica que tem a ver com a aquarela, que é a gente começar as primeiras camadas mais diluídas e meio que concentrando a tinta nas camadas seguintes, né, nas últimas camadas. Então tem essa questão da diluição e diminuindo, né, conforme as camadas que a gente for fazendo. Então eu segui essa lógica também no lápis de cor. Eu comecei com uma camada bem diluída e fui dando meio que contorno para as coisas, sabe? Tipo, e para no final usar o lápis de cor na mina puro, sem aquarelar por cima, que seria tipo a tinta, entre aspas, concentrada. Eu não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer, mas eu acho que na minha cabeça fez muito sentido, sabe? A lógica de funcionamento é a mesma, então eu acho que foi bacana ter esse reforço de que dá pra fazer isso com o material. E, cara, eu fiquei super feliz com o resultado, assim. Confesso que eu não era uma super fã de lápis de cor aquarelável, mas eu acho que provavelmente vou fazer mais coisas com esse material. Não sei, gente, eu tenho muitas ideias, eu tenho muitas vontades, mas eu não tenho tempo pra colocar todas elas em prática, sabe? Tipo, eu falei do quadrinho, que eu tinha vontade de fazer um quadrinho todo nesse estilo, mas eu preciso de tempo. E como vocês sabem, já estou trabalhando em 2 projetos de quadrinho no momento, né? O primeiro é a edição especial do Vidas Imperfeitas, que eu estou produzindo. Inclusive, queria saber de vocês se vocês gostariam de ver processos de produção das páginas aqui pro canal, se vocês quiserem ver mais sobre produção de quadrinhos, qualquer coisa relacionada ao tema de quadrinhos, personagens e roteiro, enfim. Deixem aí nos comentários para eu saber que vocês têm interesse nesse tema e poder produzir materiais dentro dele, né? E o outro projeto que eu estou trabalhando é um projeto em conjunto com o Doug. A gente está trabalhando numa história que ele já tem há muitos anos, personagens que ele criou há muito tempo. E aí a gente está pegando e criando meio que como se fosse uma introdução a esse universo dos personagens. Então vai ser uma historinha curta. Mas, cara, desde que eu conheci ele, eu era fascinada por essa história, por esses personagens. E tô desde então tentando convencer ele a gente colocar no papel, sabe? Transformar em um projeto mesmo. Então, estamos com esse projeto também em andamento. Todos esses 2 projetos com previsão para serem lançados na CCXP desse ano. E acho que eu já comentei aqui, mas sempre vale reforçar que a pré-venda deve entrar em setembro para esses 2 projetos. Então, assim que tiver algo mais consistente sobre isso, aí eu divulgo nas minhas redes sociais. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá me seguir, porque é onde eu posto todas as novidades, tudo
basicamente em tempo real, assim, mostro processos, faço algumas lives lá também. Enfim, me sigam lá, o link tá aí na descrição pra vocês. E, bom, eu acho que sobre o vídeo era isso mesmo que eu tinha pra falar pra vocês. A questão dos projetos, já comentei em outros vídeos, eu acho que vai ser mais fácil falar pra vocês em algum outro vídeo futuro, talvez um mais focado nos projetos mesmo. E, bom, sobre novidades, agora nesse sábado vai começar o curso de aquarela e técnicas mistas lá no Centro de Arte. Então, para quem tiver interesse, ainda tem vagas, mas são as últimas vagas, então quem tiver interesse, vai lá correndo. Vou deixar as informações aí na descrição para vocês irem lá no site, tirarem as dúvidas e se inscreverem. E vai ter também um outro workshop, mas eu vou falar um pouquinho mais assim que tiver tudo certinho pra vocês. Então eu aviso vocês lá pelo Instagram, que eu acho que vai ser mais fácil. Nem sempre eu consigo avisar as coisas a tempo aqui pra vocês, porque agora eu deixo todos os vídeos programados pro YouTube, então pode ser que eu grave num dia e só vá postar na outra semana, então é muito difícil assim acompanhar em tempo real, então eu vou divulgar tudo por lá. E para quem tem interesse e quiser fazer o curso de introdução à aquarela, que é tipo o curso mais focado mesmo em aquarela desde o comecinho, vai abrir uma turma em setembro, então também fiquem de olho assim que abrirem as turmas, começarem as inscrições, também vou divulgar para vocês. E esses cursos eles são aos sábados de manhã, então para quem trabalha durante a semana tal, é um horário bem bacana e bem gostosinho de trabalhar, enfim. E, cara, eu acho que por enquanto é isso. Eu provavelmente devo ter esquecido de alguma coisa que eu pretendia comentar com vocês, mas fica para uma próxima, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aproveitado um pouquinho do meu processo de finalização com lápis de cor. E caso vocês tenham dúvidas ou sugestões que vocês quiserem me dar, não se esqueçam de deixar aí nos comentários. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar like, de se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações. E é isso. Até a próxima. Tchau!